antes de você começar a montar a sua visão de futuro, para que essa visão não crie ou não jogue fora recursos que já foram investidos na própria empresa, é importante que você saiba ou que você tenha um ground base, que você tenha uma base, né? Você não pode simplesmente descartar, quer dizer, você pode, né? Mas isso não é eficiente, você descartar, e nem é necessário. Então aqui eu usei o The Readiness Level da NASA. Existem diversas metodologias de definição ou de identificação de maturidade de tecnologia, mas eu não estou usando especificamente para olhar a tecnologia. Eu estou fazendo uma analogia com relação à maturidade dos processos e da operação que você sustenta. Montar a arquitetura basicamente olhando para as necessidades latentes que tecnologia vê é difícil. É importante que você entenda o negócio, o vetor do processo de negócio como um influenciador, como uma força latente na definição da arquitetura ou da visão arquitetural. É importante por quê? Porque dependendo da maturidade do processo de negócio, você vai desenhar aquele módulo, aquela camada, de maneira diferente. Dependendo da camada, nem vai existir. Então é por isso que é importante, se a tecnologia ela avançar demais, sem que tenha uma visão concreta de negócio, você vai desenhar mais coisas do que precisa com uma complexidade maior, e complexidade sem uma justificativa, né? Ela é basicamente acidental, é você que está incluindo, e isso vai virar um débito técnico e um prejuízo que você vai ter que arcar, porque vai ser difícil justificar isso por board. Vai ser difícil justificar esse custo. E depois, enfim, essa bola de neve vai crescendo. Então, vamos entender aqui o balizador atual. Eu estou considerando como nível 1, o Readiness ele nasce no nível 1 e ele vai até o 9. Então, o nível 1 seria aquela tecnologia mais... ela está nascendo, ela ainda vai precisar de muito desenvolvimento, vamos ter que entender por que ela serve e coisas desse tipo. Então, quando a gente traz... E do nível 9, do último nível, seria aquele processo modularizado, você já entendeu as colaborações, você não tem até um ponto interessante disso. Eu participei de um grande processo de implantação de DDD na maior cervejaria aí do Brasil. Ao se fazer o mapeamento de APIs de domínio já existentes, haviam APIs em domínios que não faziam sentido, como impressão de boleto, em logística e coisa do gênero. Então, é importante, e até mesmo relações entre áreas que não eram vistas, né? As áreas não sabiam, né? Quem consumia o dado, né, não estava alinhado com quem provia o dado. Ambos tinham cronogramas totalmente independentes, ou seja, a colaboração não havia sido desenhada. E é exatamente por isso que eu fiz esse simples deparo aqui, né, só para a gente ter uma visão atual para orientar a arquitetura que você deseja, que você quer prover para o negócio que está sendo suportado. Então, os 4 elementos aqui: fronteiras, acoplamento, conhecimento e operação. Fronteiras, elas existem, são confusas. Como é que é o nível de acoplamento? Como é que você identifica isso? Por exemplo, eu tenho interfaces que são utilizadas por times diferentes, ou eu tenho APIs que são consumidas por contextos diferentes e eu tenho muitos campos opcionais.
Se eu tenho campos opcionais, quer dizer que o objeto é diferente. Então, se o objeto é diferente, eu tenho ali caso de uso diferente. E provavelmente eu tenho uma fronteira ali de contexto do negócio que valeria ser explorada com as áreas que operam naquele dado. Então, entender dentro da jornada e posicionar aquela fronteira ali. O que, que é? Isso aqui está acontecendo na venda, está acontecendo na produção, aonde ela acontece? Quais são as forças que operam nesse objeto? E fatalmente ali são dois objetos, ou é um objeto de negócio que ele está sendo usado por momentos diferentes na jornada. E isso vai naturalmente se tornar problemático no momento da sustentação, porque eu vou ter uma única base de código com equipes diferentes trabalhando, né, ou consumindo. E aí é que você começa a criar aquela prisão para os desenvolvedores, porque qual processo eu vou atender? Se eu mexer num campo, eu vou impactar no processo do outro time que está numa outra frente, que está atacando um outro OKR de negócio. Então é por isso que eu falo, a arquitetura tem que ser parceiro, ela não pode ser fornecedor. E quando você se torna parceiro, você se prepara buscando esses pontos de acoplamento para que arquiteturalmente você suporte a modularização conforme as fronteiras forem surgindo. A gente vai explorar isso mais à frente. Acoplamento. Esse é um ponto importante porque se a empresa até pode ter as bases de dados bem definidas, mas se você tiver o conceito de fonte da verdade e não o de contexto de objeto dentro da jornada, essa fonte da verdade vai gerar problema, porque aí você vai cair naquele cenário onde contextos diferentes escrevem no mesmo objeto e você não vai dar a independência que cada área de negócio precisa. E essa independência das áreas de negócio, elas nascem da organização do negócio, elas não nascem da tecnologia. Então é por isso que às vezes há aquele atrito entre a tecnologia e duas áreas de negócio solicitando atualizações de processo e você não consegue prover porque o acoplamento está muito grande, a complexidade é muito grande e é um projeto de meses para fazer. E esse projeto de meses não vai resolver o problema de negócio, porque o acoplamento é do processo de negócio, não é tecnológico. Conhecimento. Aqui, isso é um ponto bem importante, assim. Quando se fala em DDD é burocrático, nem toda aplicação precisa de DDD, né? Tudo isso é válido. Mas o ponto importante para você avaliar de DDD não é se você vai aplicar DDD ou não, porque DDD não é um método estruturado e com, digamos assim, ele não é um monolito. A premissa do DDD é a decomposição, é a modularização, é a colaboração. O que você precisa entender é o que você precisa de DDD, como o pensamento de DDD vai te ajudar a representar o conhecimento, a organizar o acoplamento, a identificar as fronteiras. DDD te ajuda a olhar e entender o negócio e representar o negócio como software. Então, aqui, por que eu coloquei conhecimento implícito e caótico? Porque aqueles erros que acontecem e eles são tratados como exceção, quando na verdade são regras de negócio implícitas. Regras de negócio ou aquele famoso requisito não mapeado. Eu não sabia que isso acontecia. Então, quando você usa DDD para entender as regras de negócio, entender se elas são do contrato do objeto, se elas são implícitas de uma entidade, se elas são cross-entidade, ou seja, se elas são transacionais,
Então, no momento que você classifica essas regras, e eu não estou falando de padrão de projeto, eu estou falando da visão tática. Né? E antes da visão tática, tem a visão estratégica, que já te permite entender ou saber que você vai ter determinadas transações e já na visão estratégica você atuar na melhoria do processo junto com o time de negócio para eventualmente eliminar aquela transação. Ou seja, você antes de implementar, antes de fazer qualquer coisa, você tem condição de saber se aquela transação distribuída ou não, ela é realmente importante ou quais as características, quais entidades que precisam estar envolvidas ali para dar velocidade para o negócio e consistência para o dado. E a operação é como a orquestração acontece. O ideal é que nós estejamos no nível de colaboração, onde a transação é atômica e consistente e a leitura do dado ela atende na janela de tempo que quem recebe a colaboração precisa para estar consistente. Ok? Então aqui a gente tem dois lados da moeda e tem uma linha que pode ser usada, né? Eu vou explorar mais isso futuramente. Mas aqui já dá para você ter uma ideia, né, do estado atual dos processos da operação, de maneira que você possa priorizar quais atender, né, e em que momento e com o nível adequado de complexidade e ferramental tecnológico.